Fala galera, eu espero que vocês estejam todos bem. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a banda larga fixa no Brasil. Quando eu falo da banda larga fixa, eu estou me referindo àquela que a gente contrata para nossa casa, para nossa empresa ou para os nossos condomínios, esse tipo de serviços em geral. E embora esse vídeo não seja bastante técnico, ele é bastante informativo para a gente entender um pouco sobre banda larga fixa aqui no nosso cenário brasileiro. E sem mais enrolação, todas as informações que serão passadas aqui nesse vídeo, elas foram retiradas da Anatel, da Agência Nacional de Telecomunicações, e todos os links estão aqui embaixo aqui na descrição. A Anatel, ela informa mensalmente a quantidade de acessos em todos os serviços de telecomunicações no Brasil. Por exemplo, no de banda larga fixa, que é o que a gente vai abordar hoje, no serviço de telefonia fixa, no serviço de telefonia móvel, todos esses tipos de serviços referentes às telecomunicações. E ela também disponibiliza todos esses dados em formas de tabela ou também em formas de gráficos, que é o que a gente vai dar uma analisada um pouco melhor no link que a gente vai ver agora. Ele apresenta aqui dois gráficos referentes à banda larga fixa no Brasil. O primeiro gráfico, ele demonstra a quantidade de assinantes por tipo de tecnologia. E se a gente dá uma lida melhor aqui nesse gráfico, a gente vai ver que no eixo vertical a gente tem a quantidade de assinantes e no eixo horizontal a gente tem o tempo. E o tempo considerado nesse gráfico, ele vai de janeiro de 2011 até maio de 2019. E aqui a gente tem algumas cores, e cada cor representa um tipo de tecnologia. A cor verde, ela representa o cabo coaxial. O cor rosa, ela representa o cabo metálico. O laranja, a fibra ótica, por exemplo, e assim sucessivamente. E se a gente fazer um comparativo entre o início do gráfico e o final dele, a gente pode dar uma olhada aqui em janeiro de 2011 e a gente pode ver que o total de assinantes naquela época era cerca de 14,5 milhões. E a gente pode ver também que os cabos metálicos eles pegavam uma boa fatia desse montante, cerca de 67,1% desses 14,5 milhões, totalizando aí mais ou menos os 9,7 milhões de assinantes. Enquanto outras tecnologias como o cabo coaxial, elas também tinham uma boa representação. Por exemplo, o cabo coaxial tinha 27,3%. E lá atrás a gente tinha a fibra ótica com 1,2% de todos os assinantes. E a gente pode ver que os cabos metálicos eles basicamente dominavam o mercado em 2011, enquanto outras tecnologias consideradas como de ponta hoje em dia, como a fibra ótica, elas basicamente eram insignificantes se a gente considerar o cabo coaxial ou o cabo metálico. Entretanto, se a gente dá uma arrastada aqui para maio de 2019, a gente pode ver que o número de assinantes cresceu bastante, 31,8 milhões, e a gente pode ver também que a fibra ótica deu um salto percentual gigantesco em relação às outras tecnologias. E no cenário atual, a fibra ela representa cerca de 23% de todo 31 milhões de assinantes. Enquanto o cabo metálico, a gente pode ver que ele teve um decréscimo percentual de quase 30%. E isso demonstra, galera, que o mercado ele vem aderindo bastante à fibra ótica como opção de banda larga. Mas também demonstra que outras tecnologias elas também vêm se adaptando às novas demandas de banda larga fixa exigidas pelos clientes. E isso é mostrado, a gente pode ver aqui pelos percentuais de acesso do cabo coaxial e do rádio, que não tiveram um salto tão grande quanto o da fibra, porém eles se mantêm firmes no mercado, competindo muitas vezes em cenários em que a fibra não é economicamente viável ainda, ou às vezes por opção o provedor ou a operadora não quis investir em tecnologia de fibra ponta a ponta. Bom, essa foi a análise do primeiro gráfico, e agora a gente pode dar uma olhada agora no segundo gráfico. E a gente pode ver aqui
que ele demonstra um número de assinantes novamente, só que agora em comparação à velocidade de banda contratada. E a gente pode fazer as mesmas comparações que a gente fez no gráfico anterior, ou seja, a gente vai analisar janeiro de 2011 para logo em seguida analisar maio de 2019. E se a gente fazer uma breve leitura novamente, a gente pode ver que o eixo vertical representa novamente o número de assinantes e o eixo horizontal, o tempo. E as cores elas mudam agora para a velocidade de banda contratada. A cor verde ela representa a faixa de 0 kbps até 512. A rosa de 12 megabits até 34 megabits. A laranja de 2 megabits até 12 megabits e assim sucessivamente. Novamente, vamos fazer uma análise aqui em janeiro de 2011. E a gente pode ver que o número de assinantes é o mesmo, ou seja, 14,5 milhões, já que a base de dados é a mesma. E a gente pode ver que velocidades de 14 megabits, 14 kbits por segundo, até 2 megabits, elas representadas pela cor amarela no nosso gráfico, ela representava cerca de mais da metade dos acessos de 2011. Junto com velocidade de até 512 kbps, as duas juntas somavam quase 70% do mercado de assinantes de banda larga fixa no Brasil em 2011. Enquanto outras faixas de velocidade de 12 megabits até 34 ou acima de 34 megabits eram basicamente inexistentes nessa época. E isso mostra que o acesso a altas larguras de banda naquela época não eram tão difundidas como são hoje em dia. E taxas tão elevadas assim eram justamente para usuários que realmente precisavam desse tipo de largura. E agora a gente vai dar uma olhada em maio de 2019. E a gente pode ver aqui que o cenário se inverteu totalmente. Nos dias de hoje, as velocidades mais baixas, como a de 512 até 2 megabits ou até 512 kbps, elas vêm em decréscimo constante. Na verdade, até 512 kbps ela basicamente está extinta hoje em dia no cenário de 2019. Ao contrário das velocidades mais altas, que elas vêm cada vez mais sendo mais aderidas. Por exemplo, velocidades de 34 megabits, que representavam 0,4% dos acessos em 2011, no cenário de 2019, elas representam mais de 30% dos acessos. Olha esse salto percentual em apenas 8 anos, ou seja, nesse curto período de tempo, olha quanta gente já começou a ter acesso a altas larguras de banda. E isso mostra que o mercado ele quer mesmo é alta largura de banda, independente em si da tecnologia. É claro que a fibra ótica ela tem um papel importantíssimo nesses números, visto que a gente viu que os números de acessos por fibra ótica vêm aumentando cada vez mais. Porém, isso demonstra que o mercado quer mesmo é disponibilidade de banda. E embora a fibra ela tenha sido bastante preferida pelos provedores, pelas operadoras, esse cenário pode mudar. Na verdade, o cenário ele sempre muda. Talvez daqui a alguns anos a gente pode ter o sem fio como tecnologia preferida, como banda larga fixa, ou talvez nem exista mais o conceito de banda larga fixa que a gente conhece hoje. Isso pode parecer um pouco estranho, mas na verdade é a gente que tem que se adaptar a isso. Cabe a você, eu e a sua empresa, todo mundo se adaptar a essas novas mudanças que o mercado vem aderindo. Mas o que a gente pode afirmar é que hoje em dia a fibra é sim bastante aderida e ela é sim a preferida entre as operadoras e os provedores para entregar altas taxas de transmissão no serviço de banda larga fixa. Tá bom? E só para a gente finalizar, vamos ver um pouco como que está distribuída esses acessos de banda larga fixa no Brasil.
E também aqui no gráfico da Anatel, ela mostra de forma bastante intuitiva pelo mapa do Brasil, a gente pode ver que as regiões sul e sudeste são as que mais possuem domicílios atendidos com banda larga fixa. E a gente pode ver aqui pelas cores verde claro, que representa de 45 até 60% dos domicílios, e pela verde escuro, acima de 60% dos domicílios. E de acordo com o mapeamento da Anatel, a gente vê que apenas as regiões sul e sudeste que têm esse tipo de atendimento acima de 45% pelo menos. Já o resto do Brasil, ele fica em média entre 15 a 30%, ou de 30 a 45%. E isso mostra que tem bastante coisa para crescer ainda, tem bastante cliente para atender, tem bastante clientes a ser atendido com internet de qualidade. Então, isso mostra pra gente que tem bastante espaço aí para muita coisa acontecer. Então, galera, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu vou tentar responder o mais rápido possível e é nóis.